Olá a todos e todas, meu nome é Valdeir Araújo, eu sou professor do Departamento de História da Universidade Federal de Ouro Preto, eu atuo na área de Teoria e História da Historiografia e esse curto vídeo tem o objetivo de apresentar para vocês, de maneira bastante simples, o mais simples possível, alguns argumentos principais desse nosso livro, chamado Atualismo, como a ideia de atualização mudou o século XXI, está aqui já na segunda edição, pela editora Mil Fontes e editora da Sociedade Brasileira de Teoria e História da Historiografia. Bom, o argumento do livro nasceu no debate, em torno de um debate muito forte que existe no campo de teoria da história sobre a natureza do tempo presente, né? Uma das hipóteses mais fortes é que desde os anos 60, 70, a temporalidade que nós vivemos deixaria de estar organizada em torno do futuro, em torno da ideia de progresso, em torno de um otimismo em relação ao progresso, de uma vontade de acelerar em direção ao progresso, para uma situação que alguns autores chamam de presente lento e outros chamam de presentismo, né? Então, um certo colapso desse otimismo em relação ao futuro nos levaria a ficar como que aprisionados no presente. Alguns autores enfatizam um presente mais autocentrado, outros enfatizam um presente que se alarga em direção ao passado, então com isso explicariam o interesse constante que as sociedades teriam pela história, né? Mesmo sem essa perspectiva de uma compreensão processual, evolutiva, progressiva, haveria um interesse existencial, uma curiosidade ampla com relação ao passado, mas o que permanece mais ou menos imóvel nesses argumentos é que o futuro seria marcado por uma interdição, né? O futuro estaria encurtado, bloqueado, opaco e por aí vai. Bom, o nosso argumento dentro desse debate, né, surge quando a gente percebe que a palavra em inglês update, né, que a gente traduz como atualização, embora tenha se tornado uma palavra que perpassa todo o nosso cotidiano, ela, para nossa surpresa, quando nós vamos pesquisar em diversas bases de dados disponíveis, ela é uma palavra que, mesmo tendo existido no dicionário há mais tempo, ela só ganha alguma importância no vocabulário social, no cotidiano, a partir dos anos 60. Então, em todas as línguas que nós pesquisamos, em espanhol, em francês, em inglês, em português, a palavra atualizar e atualização começa a tornar-se uma palavra de importância social a partir dos anos 60 e desde então ela tem acelerado, ela tem ganhado maior importância. Naturalmente a gente começou a pensar sobre a palavra a partir dessa experiência com o celular, de você atualizar os programas, de você ser convidado a marcar aquele botãozinho de atualização automática no celular, a partir da experiência com o Facebook, com o WhatsApp. Boa parte do livro que eu desenvolvi com o professor Matheus Pereira foi um pouco debatendo via WhatsApp por viagem. 2015 foi um momento onde a gente estava muito envolvido com o livro e ambos estávamos no WhatsApp, então uma parte do argumento se deu ali naquelas atualizações de mensagem. Então, quando a gente juntou essas duas percepções, né, de que, de fato, na reflexão contemporânea, os autores tentam apontar essa mudança na experiência do tempo. E quando nós pesquisamos a palavra update, a gente verifica que ela tem um crescimento que talvez justificasse tomá-la como um sintoma dessas transformações contemporâneas do tempo. E aí, então, o argumento se divide em dois grandes blocos, digamos assim. O primeiro aponta para o surgimento de um conceito histórico-social, ou seja, de uma palavra que parece reunir a experiência, uma parte da experiência contemporânea do tempo, que seria a palavra atualização. E uma outra categoria que aí nós criamos, embora ela já existe como neologismo em inglês, a palavra updatism, que a gente traduz para o português como atualismo, para caracterizar, digamos, essa ideologia do tempo que se organiza em torno dos fenômenos da atualização, né? Principalmente
certa percepção de que todos nós somos obrigados a constantemente nos atualizar e que esse processo de atualização continuada, diferentemente da noção clássica de progresso, ele pode ser de algum modo terceirizado, ele pode ser de algum modo entregue a sistemas automatizados. Então, digamos, se há uma dimensão utópica na experiência contemporânea do tempo, mesmo que naturalmente toda utopia flerta com a distopia, seria a ideia de que você concordaria com algum aplicativo quando ele te pergunta se você quer ou não que as atualizações se deem automaticamente, e você deixaria então de se preocupar com essa questão que é obsessiva desde lá da modernidade no século XIX, que é com a obsolescência, né? Que é com o risco que nós todos corremos de vivendo numa sociedade de constante transformação, ficar para trás, ficar desatualizado, se tornar obsoleto. Então o atualismo, de algum modo, é a promessa de que uma vez que você compre os serviços, você nunca estará obsoleto, você sempre estará atualizado, mas ao mesmo tempo você abre mão de como essa atualização vai acontecer. Porque na atualização moderna, a atualização é uma decisão do sujeito histórico, né, que decide o que do passado merece ser, digamos, atualizado e projetado em relação ao futuro, e o que do passado de fato é obsoleto e merece ser esquecido. No atualismo, essa decisão é entregue ao sistema informatizado, às estruturas sociais de produção, de atualização. Então, esse é o argumento básico do livro. Ele se desenvolve em alguns capítulos, tem uns mais teóricos, outros mais analíticos, onde a gente analisa autores do século XIX, analisamos também algumas séries de TV, como Black Mirror, né, para entender um pouco como o fenômeno do atualismo também aparece na cultura popular. Analisamos como um caso teste o ano de 1970 no Brasil, de como a palavra atualização era utilizada nos jornais, onde a gente acaba fotografando um momento onde a palavra atualizar, atualização, digamos, se torna um conceito histórico-social. Bom, esse é o argumento do livro. Espero que vocês tenham despertado o interesse de vocês. O livro está à disposição pela editora Mil Fontes. Enfim, fica aí então esse convite à leitura.